Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Storytelling. Eu espero que vocês estejam gostando bastante desse curso, não só das minhas aulas, mas como a dos outros professores. Acredito que tenha sido muita informação que vocês estão absorvendo e que fica tranquilo que de uma forma ou outra tudo isso vai se assimilando com o tempo. À medida que você vai praticando, as coisas vão ficando mais fáceis. Nessa aula eu trago para vocês os 4 principais pilares do storytelling. O ato de contar histórias pode ser feito de várias maneiras, como eu já falei, mas existem alguns elementos que, quando dentro da história, ajudam a forma que você vai contar essa história e a mensagem que você quer passar. Eu vou te passar aqui alguns pilares do storytelling. Tudo bem que não existe uma fórmula mágica para você contar uma bela história. Existe sim uma estrutura organizada que, na maioria das vezes, se você utilizar bem, vai funcionar ou vai melhorar aquela história que você quer contar. Mas eu vou te passar aqui 4 pilares para que facilite mais ainda você a escrever e a produzir a sua história. O pilar mais importante de uma história é a mensagem que você quer passar. O que você quer passar para as pessoas com esse documentário que você vai produzir? Qual é a mensagem central daquilo? Porque você lembra, storytelling. Story é a história que você vai contar. O telling é a forma que você vai contar. Então não adianta nada você contar de uma forma muito boa se você não tem uma história muito boa. Agora, se você tem uma história muito boa, você pode até contá-la de forma mais ou menos, que mesmo assim ela tem um poder de conexão. Veja se o assunto que você quer propor para as pessoas verem no seu documentário são de fato coisas que vão interessar ela. Às vezes você pode estar com um assunto muito bom para um público que não é o público que você realmente quer falar. Então você não vai conseguir conectar. E não adianta você ficar chateado. Eu vejo muita gente fazendo trabalhos e trabalhos bons, mas apresentando para públicos que não têm interesse nesse tema. E isso faz total diferença. Não é que seu trabalho seja ruim. É só o público que não quer consumir aquele tipo de conteúdo. E tá tudo bem. Então a gente tem que voltar um passo atrás e pensar aonde a gente errou. Lembra? Sempre se faça aquelas 6 perguntas antes de você produzir o seu conteúdo. Segundo pilar, ambiente. O ambiente em que sua história se passa tem que ser um ambiente bem definido. E quando você sabe com quem você quer se comunicar e como você quer se comunicar, fica mais fácil você estabelecer um ambiente que seja interessante para a sua audiência se conectar com a sua história. Nesse momento é muito importante você descrever o ambiente com imagens, com sons, para que ele possa realmente entrar nesse universo que você está querendo passar para ele. Terceiro pilar, personagens. É muito importante que o seu personagem protagonista ele gere uma empatia com os espectadores, que os espectadores gostem dele, ou que não gostem tanto assim, mas que ele promova algum tipo de emoção que deixe o seu espectador intrigado e acompanhe a história. E para criar empatia entre o seu personagem e o seu público, você precisa desenvolver esse personagem. E como que eu desenvolvo o personagem? Você tem que trazer informações dele. Quem é esse personagem? De onde ele veio? No que ele acredita? O que ele gosta? O que ele não gosta? Quais são os maiores medos dele? Quanto mais você desenvolver o seu protagonista, mais ele vai criar empatia com o seu público. Quer parar de perturbar a criança? Senta, Tiro. Eu não tava Eu mandei parar. Quer? Você acha graça? Agora, uma coisa importante. Eu sei que eu falei tanto no segundo pilar, que é o ambiente, quanto no terceiro pilar, que são personagens, que você deve explicar aonde aquilo está se passando com detalhes e explicar quem é o seu personagem, de onde ele veio, os medos dele e tudo mais. Mas preste atenção, você não deve dar de mão beijada tudo logo de cara para o seu espectador. Lembra que eu falei? Nós humanos somos seres curiosos. A gente gosta desse mistério.
E tem uma frase muito interessante, eu não lembro onde eu ouvi, mas é muito boa, que é o seguinte: você deve mostrar para o espectador o 2 mais 2, mas não deve mostrar o 4. Eu não sei se vocês conseguiram entender essa analogia, mas para mim fica muito claro e evidente que é o seguinte: você pode deixar a coisa o mais óbvio possível, mas você nunca deve mostrar o resultado daquilo, ou aquilo bem claro. Por exemplo, você pode, através de diálogos, mostrar que um personagem é da mesma família do outro, sem necessariamente trazer isso à tona claramente. Através de diálogos, através de cenas, você consegue passar essa informação. Esse é o 2 mais 2. Você não precisa falar que eles são da mesma família. Você pode fazer que o próprio espectador entenda isso através de uma sequência de cenas. E por último, mas não menos importante, a gente tem o quarto pilar, que é conflito. O conflito ele é muito importante para que você consiga prender a atenção da sua audiência durante todo o filme. E por quê? Porque uma história que não tem um conflito, que não tem um desafio, que não tem uma barreira a ser superada, ela não é uma história que conecta. Por exemplo, você, quando chega algum amigo e fica contando como a vida dele é maravilhosa, como ele viaja, como ele... enfim, não sei. Só coisas boas. Não que você seja uma pessoa ruim, mas aquilo não é tão interessante. No início, pode até ser. Mas você, de alguma forma, se desconecta porque você olha para você mesmo. E você vê que você passa por um monte de desafios na sua vida e aquela pessoa não passa por desafio nenhum. Isso não gera uma conexão. A partir do momento que a gente pega um personagem e traz desafios para a vida dele, e às vezes pode ser os desafios cotidianos, e você acaba se conectando porque talvez você tenha passado por um desafio desses, ou alguém da sua família, alguém próximo, já passou por algum desafio pessoal desse, e você tem empatia pelo personagem, você se conecta a ele. Para mim, um dos maiores documentaristas do Brasil e do mundo foi o Eduardo Coutinho. Se você olhar, por exemplo, o documentário Edifício Master, você vai ver como que ele consegue transformar pessoas normais com desafios cotidianos em personagens interessantes. Desde que eu cheguei, eu escuto o nome dessa menininha que mora aqui em cima, a mãe dela, os pais dela chamando ela Tainá. Daí Várias vezes assim. Todo sempre. Alguém adulto falando Tainá. Falando Tainá. E eu escuto a voz dela também, às vezes ela canta quando ela tá tomando banho. Daí eu tinha maior curiosidade, assim. Teve até um dia que ela tava chorando, assim, eu ia falar, Tainá, não chora, só que eu fiquei com vergonha, né? Ele consegue desenvolver uma conversa que você entra dentro da vida daquele personagem e você acaba se conectando com ele. Não só esse documentário, mas vários outros do Eduardo Coutinho. Eu super indico você ver, para você ver como que ele conseguia tirar informações e como que ele conseguia montar tudo isso em um documentário de uma forma que prendesse tanta atenção, utilizando poucos elementos. Bom, e essa foi a nossa aula sobre os pilares do storytelling. Eu espero que você tenha entendido. Sugiro que, se não entendeu, assista a aula novamente, faça anotações. Outra coisa muito legal de se fazer é você começar a assistir documentários e tentar analisar eles tecnicamente. Agora que você já sabe um pouco mais sobre storytelling, você pode analisar esses documentários, por exemplo, identificando quem é o protagonista, o antagonista, os momentos de virada, qual é o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, onde está o conflito desse documentário e qual a mensagem principal que o diretor, o roteirista, quis passar com essa história. Isso serve para você treinar a sua técnica e absorver elementos de outras pessoas.
Isso é muito importante para qualquer profissional e no audiovisual não seria diferente. Por hoje é isso. Espero vocês na nossa próxima aula sobre storytelling. Vejo vocês por lá. Tchau!